Olá, pessoal. Eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola. Valerinha, onde você tá? No Delísola Cast. Num lugar especial. Estamos aqui nos estúdios do Colégio Pitágoras, Carlos Prates. Em Onde Belo você Horizonte. pode trazer seu filho. Aliás, eu estudei em Colégio Pitágoras. E Colégio Pitágoras é sinônimo de educação aqui em Minas Gerais e é parte daquilo que a gente chama de cultura compartilhada. Exatamente. Aquela cultura que eu falo, meus pais sabem, seus pais sabem, as pessoas sabem, comentam na rua. Porque é uma grande referência, né? Você fala aqui em Belo Horizonte, Colégio Pitágoras, todo mundo sabe. Pois é, agora, onde é. infelizmente, a ideia da cultura compartilhada está sumindo. É verdade. Esse é o tema de hoje, né? A gente estava conversando, né, lá em casa. Será que existe alguma coisa ainda que todos nós, enquanto sociedade, compartilhamos? Né? Uma emoção, uma história, uma música? Ou será que nós vivemos o fim dessa cultura comum? Pois é, um dia eu estava no elevador, aí estava vendo lá as bandas que iam tocar nesse festival de jovem. Que esse festival de jovem dura o dia inteiro e tal, não sei o quê. Tinha umas 20 bandas. Eu só conhecia Green Day. Conhecia mais nada. É uma sensação tão esquisita. É um isolamento, né? É uma sensação assim de a gente não estar realmente na mesma sociedade. E é um tema de hoje. Só que antes, final de ano, é o momento de a gente falar dos nossos patrocinadores. Hidromel Philip Mead. Exatamente. Que na verdade não é licor, sempre falo isso, não é licor, na verdade. Eu gosto Hidromel quando você entona, é um vinho de mel. é um vinho de mel. E tem vários gosto. sabores e tem o cupom DELCAST, que dá desconto. E que é acumulativo, né? E é acumulativo. Então tá aí essas promoções Black Friday, final de ano. Aproveita porque você pensa, mas o desconto do site estava grande. Meu amigo, você coloca o nosso desconto em cima do desconto do site. Bom Aí demais, soma. hein? Aproveita. Se você deixar para comprar em dezembro, vai ter muito pedido, né? E sempre que a gente deixa para comprar os presentes de amigo oculto, de Natal, né? No final de ano, a gente acaba ficando sem, né? Então corre lá e já garante o seu. Aproveita a oportunidade. Isso mesmo. Agora vamos falar dessa questão da cultura compartilhada. Nossa, esse é um assunto que me aturge tanto, né? Assim, porque nós que vivemos os anos 80, os anos 90, nós vivemos, acho que as últimas décadas de uma cultura comum, né? Sabia que a nossa geração é única? Porque a nossa geração é a única que realmente viveu na juventude essa transição. A gente viu claramente o sair daquilo que era compartilhado para o não compartilhado. Porque as gerações anteriores à nossa não estão na internet como a gente, não participaram dessa mudança como a gente. E as que estão vindo nem entendem, nem fazem ideia alguma do que está acontecendo. Não vão sentir saudade de algo que eles nunca viveram, né? E eu sei que parece uma nostalgia de velho, talvez seja. Mas, na verdade, é muito engraçado que não temos mais elementos culturais na nossa contemporaneidade que nos unem. Vou dar um exemplo que acontecia quando estava no colégio. Quando o Michael Jackson ia lançar um videoclipe, e era um mega videoclipe, Era. ele surgia geralmente no Fantástico. E todo mundo assistia, todo mundo comentava no dia seguinte. Não, e o Brasil parava para assistir. Eu me lembro exatamente de quando ele lançou o Black or White. Eu lembro demais. Nossa, foi assim. Eu lembro claramente todo mundo lá em casa, todo mundo, meus pais, meus irmãos, na frente da TV assistindo e foi muito legal aquela transição de Era impressionante. de rosto, Até hoje é impressionante, né? O efeito especial. E no dia seguinte, todo mundo comentando no colégio. Bom, eu me lembro que quando lançou o clipe, foi no início dos anos 90, eu era bem pequena. E foi em que ano, você lembra? É 91, você tem uma ideia. Foi 91? Ele estreou simultaneamente, naquela época, em mais de 25 países e foi assistido por uma audiência de 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas assistindo. Nossa. Para você que não entende a importância da cultura compartilhada... Isso antes da internet, minha gente. Vocês não estão entendendo. Eu não estou entendendo. O Pietro não faz ideia do que é isso. Não faz ideia. Né? Mas a sensação da cultura compartilhada, pegar alguns fragmentos que existem até hoje. Copa do Mundo. Copa do Mundo é cultura compartilhada. É aquilo que a gente tinha, por exemplo, quando vai ter a Copa do Mundo, mesmo hoje,
No dia seguinte, Brasil ganhou, tá todo mundo comentando disso. Gera coesão social. Sim. Agora, hoje, isso não existe A mais. gente só vai ter isso a cada 4 anos e por um assunto único, né? E antes a gente tinha uma ideia de tempo coletivo. Quando eu me recordo, né, dos anos 80, dos anos 90, né, que foi ali a minha infância e minha adolescência, e eu compartilho isso com as pessoas que viveram esse período, me resgata essa ideia do tempo coletivo, porque a gente compartilha dos mesmos sentimentos. E não é só uma coisa saudosista. Eu sei que para os mais jovens isso vai parecer um papo de velho, de você está só com uma nostalgia. Pouco. Não é. Eu acho que só quem um viveu... um pouco? Tá bom, um pouco. Mas só quem viveu sabe. Porque isso resgata um sentimento que vai muito além da nostalgia. Porque é uma ideia de pertencimento mesmo. E você usou um termo aí interessante, que é coesão social, né? Foi isso que você falou? Isso. Eu achei muito interessante, porque eu vejo que o oposto dessa coesão social é o isolamento simbólico. Né? É uma coisa de que, hoje em dia... a gente não tem mais esse compartilhamento cultural e as pessoas estão isoladas, cada um compartilhando da sua própria cultura, da cultura que se consome em virtude dos algoritmos. É o algoritmo que dita aquilo que você vai gostar, porque um assunto vai puxando o outro, enfim. E aí não existe mais esse compartilhamento e vai gerando esse isolamento. Sabe uma coisa que eu sinto falta em vários níveis? É locadora. A gente até comentou de locadora aqui. Mas eu não sei se você chegou a ter a experiência de alugar videogame na locadora do bairro. Claro, é. Era muito comum lá na Cidade Tica. Nova. A A gente gente soprava a fita assim, ó. Não, mas não foi de alugar a fita de videogame, não. Alugar videogame. Videogame não. Não, por exemplo. O aparelho de videogame? Não, você alugava horas pra jogar. Então, por exemplo, você chegava... Isso tinha lá na cidade da minha avó. Então, por exemplo, Era quase uma lan house. Era uma lan house, mas a lan house antes da lan house. Era tipo assim, Aí era tinha a sala de uma pessoa, né, que eles criavam assim, É tipo uma garagem. tipo uma garagem. Na pé da casa da minha avó tinha. Aí tinha uma sala grande com umas 3 televisões, assim. E cada um com um videogame. E aí ficavam os meninos lá jogando e se alugava por hora. Porque o que acontecia? Aí geralmente tinha um Master System, um Super Nintendo. Geralmente tinha um Nintendo, Master System. Aí tinha um temporizador. Eu lembro que no Minas Shopping, lá pra 90, 91, eu adorava jogar Street Fighter. E não tinha Street Fighter no Mega Drive, que eu tinha. Aí eu alugava... Não tinha? Mega Por que Drive... você ficou bom assim no Street Fighter? Rua. Isso aí, na verdade, é a sabedoria da rua. Entendi. É tipo quando você pega um lutador que nunca fez curso e aprendeu lutando com gangues. Nossa senhora. Então, era eu jogando Street Fighter. Eu jogava Street Fighter com as gangues, com os becos. Jogar Street Fighter com o Alberto é impossível. Não tem condição de jogar Street Fighter com O você. Igor do Flow já experimentou. Tomou Não, 3-0, depois eu tomei 5-3 na volta. Não dura 10 segundos. E Quando a assim, pessoa fala eu comigo cresci assim- jogando videogame. Eu sei jogar razoavelmente. E eu não consigo jogar Street E Fighter aí, com você, que não. eu Dá tinha- raiva. E o que tinha de legal é o seguinte. Logo no início dos anos 90, tinha essas locadoras que a gente alugava pra jogar um tempinho. Era baratinho. Alugava um tempinho pra jogar videogame que você não tinha. Então, por exemplo, você tinha Nintendinho, chegava lá, jogava um Master System, jogava um Super Nintendo. E tinha um grande elemento de compartilhamento cultural. Total. Porque você sempre conhecia as pessoas que estavam lá jogando. Então, era muito comum, inclusive, os meninos às vezes não tinham dinheiro para pagar, para poder alugar, pagar A hora? a hora, e ficava vendo os outros jogar. Bem antes de você ter esses streaming aí, ó, que você ficava acompanhando o pessoal jogando, ficava gente jogando. Então, por exemplo, se tinha um cara que jogava muito bem Street Fighter, ficava uma audiência toda assistindo o cara lá e tal. E hoje, as pessoas jogam online, e cada um na sua casa, jogos que eu nunca ouvi falar na vida, porque é tanta informação, é tanta opção. Você tem uma ideia, a gente lá no PlayStation faz a assinatura da PS Plus. Tem acesso a, tipo, 200 jogos. 200 jogos. Naquela época a gente tinha lá o Wario, que você gosta de jogar, o Wario Woods, do Nintendinho, aquela fita, ela ia ser esgotada. Você ia jogar até o último fragmento da fita. Sim. Lá, saía um jogo novo na locadora. Zerar e depois começava de novo. E jogava de novo. A gente compartilhava, até mesmo culturalmente,
os lançamentos de jogos da locadora. Enfim, tinha um compartilhamento muito grande. E existem alguns elementos culturais muito nocivos que estão por trás disso. Se a gente pensa, a televisão, rádio, cinema, os meios de comunicação tiveram vários baques culturais. Porque se a gente pega nisso século XX até os anos 50, é o rádio. Você pega o rádio, era a grande fonte de entretenimento. O pessoal tinha aquelas rádios novela, né? Inclusive é interessante, você já percebeu que é muito comum Globo ter cara de Globo no sentido da dramatização? Você já viu que tem filme que tem cara de novela da Globo? Já percebeu isso? Sim, sim. Porque é uma cultura de dramatização que vem do rádio. Ou seja, a gente tem uma cultura que, por exemplo, a interpretação é mais exagerada. Tanto que quando surgiram outros filmes, tipo Cidade de Deus, romperam com isso. Você pega Bacurau, o próprio Bacurau rompeu com isso. Existe uma dramatização de novela da Globo, que era dos anos 50. Só que o que acontece? Aquela figura do canastrão. Você pega o Francisco Coco, o Tarcísio Meira. Sempre uma Helena que vive no Leblon. Sim, não, e não é só o roteiro, não. A Helena, a forma que ela interpreta... sim, Você pega ator da Globo, às vezes, você coloca ele pra fazer um filme, fica esquisito, às vezes. Assim como tem atores que não se adaptam ao jeito Globo de ser. E o interessante é que tinha rádio. Aí veio a televisão. A televisão canibalizou o rádio. O consumo do rádio como fonte cultural diminuiu assustadoramente. Porque a gente passou a ter o consumo do rádio, tem a gente até hoje, como uma fonte de notícias rápidas. Então, é comum a gente se informar ainda pelo rádio. Ou seja, está passando algum programa, algum noticiário, o rádio passa aquela notícia. Agora, o rádio como fonte cultural de uma radionovela, isso já não existe mais. Porque aí a imagética acabou tomando esse lugar, Acabou né? tomando, inclusive séries que eram do rádio acabaram sendo adaptadas para a TV. Só que o que acontece? Aí tem a TV. E a TV, ela vai ter vários elementos interessantes, porque eu peguei o início da MTV aqui no Brasil, por exemplo. Aliás, um dos grandes responsáveis pelo surgimento da MTV, como diz Caetano Veloso, a MTV, foram os Beatles. Por quê? Não tinha um canal para poder colocar videoclipes das coisas. Então, quem começou com esse negócio de ter um videoclipe? Não era na MTV, logicamente, que a MTV ia começar nos anos 80, mas esse negócio de ter um videoclipe com contexto, os Beatles que começaram com isso, depois a gente teve o Queen, e começaram a ter, e a MTV popularizava isso, e a gente consumia agora uma cultura já menos compartilhada. Já estava tendo na televisão um pouco de nicho, né? De a cultura, por exemplo, a minha formação musical dos anos 90, tirando o Beatles, Queen, essas coisas, foi a MTV. Ou seja... A gente sempre brinca, quando tá tocando a música na rádio, fala, essa aí é do Albertinho Adolescente? Porque tá tocando, às vezes, Aerosmith, você pega essas bandas assim, eram bandas. Aquela que você gosta, aquela moça, Alanis Morissette, é tudo a cara da MTV, cara da MTV. E agora, já começou a ter compartilhamento. Sim, porque era uma geração de jovens também que cresceu assistindo MTV. Sim, mas... Apesar de ser nichado, né, de cada um ter seu gosto musical, era ainda um compartilhamento. Sim, mas é um compartilhamento, mas já é um rompimento com a minha mãe. Já rompimento. Eu tô falando que... Mas eu acho que eu tô entendendo onde você quer chegar e eu já discordo em alguns pontos. Então tudo bem. Você acha, então, que é simplesmente uma questão de tecnologias diferentes. O rádio foi uma tecnologia, aí a televisão substituiu e depois a internet substituiu a TV? Não, penso não. O que eu acho é que a gente teve transformações tecnológicas. Algumas que começaram a pulverizar o conhecimento e diminuir o compartilhamento. Só que o compartilhamento, ele acaba de vez com o TikTok, com as redes sociais. Porque aí virou cada um o seu próprio algoritmo. Naquela época não tinha algoritmo.
Certo? Tô querendo dizer que a sensação da MTV era a primeira sensação que eu tinha do meu pai não fazer ideia de que banda era essa na televisão. Porque antes era o Roberto Carlos. Tá, o seu pai não, mas aí era uma questão geracional. Mas a sua turma sabia. Sabia. Sabia, sim. Né? Não, E sim. a nossa geração sabia. E mesmo eu não era uma pessoa muito ligada em músicas internacionais. Eu já tive uma formação musical mais de músicas nacionais. Mas mesmo assim, eu compartilhava desse conhecimento da MTV. E aí, talvez, quem esteja nos ouvindo pode pensar assim, mas hoje em dia a gente tem os nichos e cada um na sua tribo na internet e tudo, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Porque hoje é uma pulverização muito grande. A gente tinha nos anos 90, né? Até mesmo anos 2000 ali, vamos colocar, uma questão de gosto musical setorizado. Mas hoje é pulverizado em níveis assim, estratosféricos. Não, hoje, pega Netflix, você pega os streamings. Como que é o indicativo que a obra é de boa qualidade? Qual que é o indicativo? Não é audiência mais. Não. É trend. A gente sabe que Game of Thrones foi um sucesso porque no dia seguinte do episódio tinha os memes. A gente sabe que o Big Brother... Por que Big Brother Brasil até hoje faz tanto sucesso? Beleza, o pessoal quer ver barraco, quer ver... Não estou entrando aqui nessa análise de méritos, não. Mas o sucesso está no fato de ser um conteúdo viralizável. Ou seja, a gente vive uma cultura em que o compartilhamento cultural foi substituído pelo viral. E o viral, a importância dele é só circular. Então, por exemplo, tá tendo essa série nova aí do Prime sobre as prisões dos famosos. Tremembé. Não assisti? Não vou assistir também, não. Tô com 2 Enem em casa. Não vou assistir, não. Ainda que não tivesse com o Enem, eu acho que não ia assistir, não. Não ia ver de jeito nenhum. Mas tem um ponto que eu quero comentar sem ter assistido. Sabe aquele pessoal que participar do Trends comentar sem ter assistido? A gente vê que está sendo considerado um sucesso pelo impacto que está tendo nas redes sociais. É esse que é o critério. O critério não é mais se vai ganhar M... E se vai ganhar o gosto popular, né? Porque o que tinha antigamente era o conteúdo que se passava na TV, se caísse nas graças do público, a gente poderia dizer que foi um sucesso. Então, um filme que reprisava 300 vezes, né? Sei lá, o Lagoa Azul, que estava sempre passando na sessão da tarde. Sabia-se que era um sucesso porque as pessoas continuavam assistindo sempre e era um filme que caiu nas graças do público. Mas hoje o que se tem são os algoritmos, são as trends, e aí vai depender de quanto que aquele streaming está disposto também a investir nas propagandas que são feitas nos influenciadores, no conteúdo pago, para viralizar o máximo possível, né? E tem isso também. E isso eu acho que é muito complicado, porque hoje a prioridade é o conteúdo estar circulando. E além disso, esses streamings, porque quando surgiu a Netflix, não sei se o pessoal sabe, a Netflix surgiu lá para 2010, era um serviço de assinatura de DVD. Era DVD. Como funcionava? A ideia é mega boa. Você pagava uma mensalidade e podia ficar tipo com 5 DVDs em casa. O tempo que você quisesse. Então, por exemplo, sei lá, peguei 5 filmes. Estou pagando R$ 9,90 por mês, dólares. Se eu quiser assistir eles todos hoje devolver e pegar outros 5, podia fazer isso várias vezes. Ou seja, eu tinha um limite lá de 5 DVDs, alguma coisa assim. Até que, engraçado que surgiu a possibilidade de fazer isso com o streaming. A tecnologia foi evoluindo. Só que, o que aconteceu? As contas não fechavam. Por que não fechavam? Porque quando tinha só o Netflix, a conta ainda fechava. Porque o Netflix licenciava os filmes da Warner, os filmes da Paramount, os filmes enfim, dos estúdios todos. Só que, no momento que a Netflix começou a ganhar dinheiro, o pessoal, peraí, então eu tenho tanto conteúdo, vou lançar o meu. A Globo lança o dele, cada um começou a lançar o seu. Só que isso não resolveu, não. Por quê? Porque, vamos supor, pega lá a HBO. A HBO vai ter o sistema de streaming deles.
As pessoas não estão satisfeitas em apenas assistir o que estaria disponível no canal HBO. Não. Tem que ter produção nova. Foi aí que o negócio começou a entrar numa falência gigantesca. Por quê? Surge a Disney, o pessoal não está querendo só ver os desenhos antigos da Disney. A Disney comprou a Marvel, comprou a Star Wars, comprou aquilo tudo. Temos que criar conteúdo. Ou seja... E fazer circular. Você tem uma ideia? A Warner, que é da HBO, ela cancelou o filme Batgirl, que custou 90 milhões de dólares. O filme tá pronto. Por quê? Por que cancelou? Filme pronto. Porque o que gasta para fazer o filme, geralmente, é menos do que o preço do marketing. Os custos que iam ter ainda de marketing e os custos que eles teriam de impostos e tudo mais, não vale a pena não. O filme ficou rodado, cortado, Nossa. pronto, e ninguém nunca viu esse filme. Que isso? A Netflix foi a primeira a pensar, cara, vou começar a ficar investindo uma fortuna para criar conteúdo novo. Só que aconteceu? Criaram um modelo de negócio que só funciona se tiver crescimento exponencial de assinatura. A gente tem lá o Game Pass do Xbox. O Xbox, tadinho, nem liga mais, tadinho. Mas a assinatura tá lá. a assinatura tá lá. É uma assinatura que, para os caras, só faz sentido se aumentar 30% ao ano. Cara, 30% ao ano. E eles falam isso para quem? Para os investidores, acionistas estarem injetando dinheiro nesses negócios. Aí você pega a Disney teve um prejuízo gigantesco. Por quê? Os caras, nessa cultura não compartilhada, tem que ter cada vez mais conteúdo, começa a criar um série atrás de série porcaria. É. Não, e aí essa produção de série em série, né, acaba virando uma coisa muito efêmera também. Porque em uma semana estão falando de bebê rena, por exemplo. Aí tá lá toda a internet falando de bebê rena. Na semana seguinte ninguém fala mais. Eu me lembro até quando, pegando o exemplo aqui do bebê rena, quando lançou, nós pensamos até em gravar um episódio aqui no podcast que nós assistimos e A gente gostou, bem legal. Gostamos, porque tem muitas coisas que dá para abordar ali nos aspectos da psicologia, da filosofia, comportamento humano, enfim. E aí, na semana seguinte, ninguém mais falava de bebê rena. Ninguém Ou seja, fala mais. é uma série bem produzida, né? E tudo. Essa produção em massa, ela também é assim, né? E ela não dá tempo, tem uma expressão da filosofia que eu gosto muito que fala a natureza das coisas. Então não dá tempo para a natureza das coisas, para o conteúdo se assentar, porque é um lazer que é um entretenimento muito volátil, que não faz também as pessoas assentarem e criar essa questão da cultura, de fazer as pessoas refletirem sobre aquilo e se conectar com aquilo, né? Enfim, é tudo muito assim, sabe? Muito ligado no 220, você não acha? Não, sem dúvida, porque a gente tem, inclusive, uma coisa que você falou de ligado 220, que é uma expressão em inglês que a gente tem, é o binge watching. O que é o binge watching? É o cara... Geralmente, binge é um termo que a gente usa no inglês para falar do abuso de substância. Tipo, de bebida, uma coisa assim. O binge watch é o cara que senta e assiste 10 horas da série de uma vez, 8 horas da série de uma vez. Esse comportamento de tem que estar consumindo. Só que, outro problema que tem é que tá consumindo, mas tem ainda o YouTube, tem ainda o TikTok. Uma coisa que a Microsoft até acertou em relação ao Xbox e o Game Pass, eles falam o seguinte, nosso concorrente não é o PlayStation. Nosso concorrente é a Netflix, é o YouTube. É a cultura da atenção. Pra você ter uma ideia, em 2021, a Netflix investiu 17 bilhões de dólares em conteúdo deles. Desses, um monte é uma porcaria. É. Um monte vai ser uma porcaria. Mas o que eles podem fazer é, olha, você vai entrar séries novas que foram lançadas. E vai ter. Agora o fato é que hoje a gente já não compartilha nada.
Não. Tem- É cada um no seu próprio feed, na sua própria bolha. É o que o Han, né? Nós já falamos bastante aqui da Sociedade do Cansaço. É o que o Han chama de multidão solitária conectada. Todos conectados, é uma multidão, mas cada um solitário ali na sua bolha. E não há esse compartilhamento. Eu acho que os últimos programas que tiveram compartilhamento, apesar de tudo isso, foi Game of Thrones, que ainda teve um certo compartilhamento cultural em relação ao final da série, às últimas temporadas. Existia ainda uma comunidade comentando da série. Porque era diferente de Bebê Rena. Tinha alguns elementos diferentes. Primeiro que o Game of Thrones... Foi muito longo também, né? Não, além disso, não tinha binge-watching. Eles lançavam um episódio toda semana quando tinha temporada. Ou seja, permitia que as pessoas ao longo da semana comentassem o assunto. Só que, tirando Game of Thrones, um fenômeno que eu lembro que também foi assim foi Lost. Eu até que não assisti muito na época, não. Eu perdi esse bonde do Lost. Você chegou a assistir o Lost? Você lembra como que era? Não assisti. Mas você lembra que era uma febre? Lembro. Uhum. Todo mundo com as teorias da conspiração e tudo mais. Eu lembro que meus sobrinhos gostavam muito do solo. Era um resquício da cultura do compartilhamento. Agora, o problema é que, no momento em que a nossa atenção virou commodity, o conteúdo virou commodity, ou seja, não faz mais tanta diferença como eles vão lotar minha mente, como que eles vão lotar a sua mente. Se é um filme novo de arte, não importa. Não importa mais. Na verdade, eles vão bombardear a gente com conteúdo infinito. Porque eles estão disputando feed. Não, atenção. O que eles querem é a sua atenção. E o engraçado que isso está acabando com a criatividade, está acabando com a cultura. Mas antes de entrar nesse assunto, eu só queria falar o seguinte, que você... Eu acho que eu discordo de você nesse ponto. Pode de discordar. que você falou que o Lost ainda é um resquício dessa cultura compartilhada e tudo. Eu penso que no momento em que a internet ganhou essa roupagem, né, agora de roubando todo o entretenimento para si, eu acho que acabou mesmo a cultura compartilhada. A televisão foi o último. Não, mas ainda, porque aí virou uma questão de quantidade. Que aí você disse, o Game of Thrones trouxe a cultura compartilhada, o Lost ainda era um resquício disso e tudo. Eu não acho que seja, porque... Porque o Lost não é na internet, não. É TV a cabo. TV a cabo? Era TV a cabo. Tá. O Game of Thrones, você concorda, você vai falar que a internet, já tá internet, já não é compartilhado mais, né? O Lost eu não sabia. O Lost era TV a cabo. Tá, Mas então vamos pegar aqui só o Game of Thrones. A gente tem a impressão de que tá todo mundo compartilhando daquele assunto porque teve uma quantidade grande de pessoas que compartilhou do Game of Thrones, do final, e aí tinha coisa do HBO soltar um episódio por semana, né? Enfim. Mas ainda assim eu não acho que seja ainda uma cultura compartilhada. A gente tem essa impressão porque... Eu até me lembro quando chegou no final da série, a gente montou um grupo de WhatsApp. Teve um bolão. Fizemos bolão. Perdi. Quem que você falou que era o... Quem que você apostou que fosse suceder no trono? Eu acho que foi Jon Snow que eu coloquei. Se fosse Jon Snow, não, mas péssimo, senhor. Eu coloquei a Cersei. E aí eu lembro que no nosso grupo, o Jean, né, seu amigo, colocou o Bran. E aí a gente zoou, falou, claro que não, vai ser o Bran, nada a ver, né? O menino foi carregado lá na neve e tal, ninguém dava moral pra ele ali e tudo, e no final o Jean levou o bolão, né? Mas aí no episódio final nós nos reunimos lá em casa com nossos amigos, né? Túlio, Cíntia, o Rodrigo e Luciana, e aí a gente assistiu. Então, teve uma coisa assim, digo, né, de comunidade, mas ainda assim eu acho que não era cultura compartilhada, porque a cultura compartilhada, no meu entendimento, é aquela coisa assim, que você vai na padaria e tá todo mundo falando, sabe? Só Copa do Mundo. É o final do Vale Tudo da primeira versão.
Que até ali, né? mesmo essa não foi compartilhada. Não O pessoal foi. comentou alguma coisinha e outra. É, aquela coisa de... A gente citou aqui no início, né? Sobre o clipe do Michael Jackson, que eu me lembro de todas as pessoas da minha casa estarem na frente da TV em silêncio, assistindo, assim, hipnotizados com aquilo. E mesmo pessoas que não eram fãs de Michael Jackson, sei lá, meu pai. Mas meu pai estava lá assistindo. O Game of Thrones era de pessoas que gostavam da série, apesar de ser um número grande de pessoas. E eu ainda acho que não era a cultura compartilhada nesse conceito eu que concordo eu tô com você, pensando, sabe? É engraçado, o pessoal tem uma noção disso. Eu vi um pessoal pegando vídeo de futebol antigo, de jogo do Campeonato Brasileiro e tal. Pegaram o jogo de futebol, que foi no dia de que eu descobri quem matou o Det Reutemann da primeira versão. Uhum. E pegaram várias pessoas da plateia. Quem matou? Quem matou? Quem matou? Quem matou? Quem matou? Não sei o quê. No jogo? Quem matou foi durante o jogo. Uhum. Tipo... E como as pessoas estavam, tipo, ponderando quem podia ter matado, algo que hoje, tipo, a pessoa instantaneamente já sabe tudo. E mesmo assim, um monte de gente nem faz ideia do Odette Reutemann, da que estava acontecendo. É. Compartilhamento acabou mesmo. A primeira versão eu não lembro. Eu não cheguei a assistir de Vale Tudo. Eu era não muito sei em que pequeno. é. Eu era muito pequenininho. Pois é, eu também. Em que ano foi? Acho que foi anos 80, final dos anos 80 e dos anos 90. Eu era muito pequeno. Sim, eu também muito pequeno. não. A novela que eu assisti, assim, eu assisti Que Rei Sou Eu. Nossa, essa eu não vi, não. Bebê a Bordo. Ah, Bebê a Bordo eu vi. Bebê a Bordo é muito boa. Eu assisti Vamp. Não, Vamp foi a melhor. Vamp é sensacional. Vamp é melhor. É a novela preferida do meu pai, sabia? Eu dei pra ele de presente depois os DVDs de Vamp. Ele assiste até hoje. O Vamp era muito bom. Luzes E da tinha- cidade. E tinha um compartilhamento enorme em relação à novela, em relação... E hoje é uma coisa tão alienante, por exemplo. Pegar algo que é um resquício de cultura compartilhada, que é o programa da Praça é Nossa. Uhum. A Praça é Nossa é um resquício de uma outra era, Sim, os de bordões. um outro humor, que era o humor de bordão, É. que é o humor que a gente tem no próprio Chaves. É. Você pega essa questão do bordão, de repetir sempre aquela mesma coisa. E hoje, a gente tem ideia, tem gente que acha, mas TV aberta, ninguém assiste mais. Cara, você pega a audiência de um episódio da Praça é Nossa, não tem live que vai dar audiência de uma Praça é Nossa, até mesmo de um Fantástico. A gente vive Faustão. de um Faustão. Eu lembro que quando eu fui no Faustão, o produtor me disse: Alberto, está preparado para ser assistido por 200 milhões de pessoas na Globo e na Globo Internacional? A gente falou isso na coxia, né? Foi, Uma para coisa poder atrás. identificar no grau. E olha que você ia fazer número de memória Eu ia memorizar ao som do Asa de Águia. ao som do Ao asa de som da águia. dança da manivela. Nossa, aquele dia, se eu não infartei aquele dia, eu não infarto mais não, viu? Não, e agora, uma coisa interessante dos resquícios de compartilhamento de cultura hoje é reality show. É. Inclusive, está tendo um crescimento das pessoas falando de reality show, né? Por exemplo, teve esse aí, tem um BBB que tem sempre. Largados e Pelados. Casamento às cegas. Casamento às cegas, vira e mexe, alguém comenta. É. Só que ainda é algo bem nichado. Assim, Ainda é nichado, Não sim. é aquela coisa de que... É. E aquela coisa do sentimento que se tem por uma cultura, né? De uma época. Eu, às vezes, escuto uma música que me remete a uma época de quando eu voltava da escola de escolar e tocava na rádio. Às vezes nem é uma música que seja do meu gosto musical, mas me remete a uma época, né? E quando a gente fala dessa questão do tempo, nós que vivemos esse período, digamos, analógico, ele nos dá uma ideia de tempo, porque essa identidade coletiva, ela nos remete a sentimentos de uma época, ela nos remete, né, a sensações que eu não sei se as novas gerações têm. Eu me lembro de quando eu estava, por exemplo, no escolar, né, voltando do colégio, e aí eu via certas músicas que nem são do meu gosto musical, eu diria assim, mas se eu ouço hoje eu falo, nossa, eu me lembro daquele tempo, numa sensação de pertencimento, sabe? E será que, pensando nesses dias de hoje, de uma cultura tão fragmentada, será que é possível haver uma identidade coletiva em um mundo em que não há mais essas referências comuns?
porque a noção do tempo, eu vejo que a gente não consegue mais identificar o que caracteriza o tempo cultural dos anos 10, né? Vamos colocar 10 de 2010, por exemplo. De 10 a 2020. Não sei dizer. De 2020 para frente, não. E eu consigo identificar as culturas dos períodos em que nós vivemos, em que todo mundo compartilhou de uma transformação cultural, né? E uma sociedade sem cultura é uma sociedade isolada. E eu acho isso muito triste. Eu acho triste e é interessante que até mesmo no nicho. Por exemplo, você pega uma música que está bombando, de uma trend aí, que tá todo mundo aí falando, compartilhando. Não dá tempo de gerar vínculo emocional. Não dá tempo, pois é. É muito volátil. E é engraçado. E música, ela forma caráter também, sabe? Pois é, mas porque a música deixou de ser arte. Pois é, isso é triste Música demais. não é arte mais. Hoje, música é conteúdo. Tudo aquilo que você pode ver no celular virou conteúdo. Hoje... Isso é terrível. A gente não tem mais aquele prazer em degustar a música. Porque tem uma questão, inclusive, que envolve vícios, que é o seguinte. O tempo de preparação para o prazer importa. Uhum. Então, eu ter que esperar para ver um clipe do Michael Jackson importa. Eu ter esperar que lançar um disco. Para poder até mesmo ver no Fantástico. Eu ter que esperar a música passar na rádio para poder gravar naquele momento lá. Eu ter que esperar. E quando a gente assistia, quando a gente ouvia um disco novo da banda que a gente gostava, para mim, assim, era a realização. Quando e era um momento disco, especial aqui. Era um momento especial. Aí eu ficava ouvindo no repeat e tudo. Hoje, os grupos, os cantores que eu mais gosto, lançam coisa nova e eu nem fico sabendo. Não, e até mesmo quando você fica sabendo. Você vai consumir junto com o podcast, junto com cortes do TikTok, junto com o Reels do Instagram. A gente não tem mais a noção da criação do artista, né? Que a gente pega um álbum, ele fala sobre um momento do que o artista está vivendo. Você pega ali os álbuns do Raul Seixas, né? Você pega os momentos em que ele viveu, você consegue ver um período em que ele está mais doidão, um período em que ele está mais espiritualizado ali, né? Então você consegue entender melhor o artista. É aquilo, né, da natureza das coisas. Você tem tempo para apreciar, para degustar o que você bem colocou. Tem até um fenômeno interessante da internet, que é o termo cauda longa. O que é cauda longa? É um termo que o Chris Anderson, que era editor da revista Wired, que falava de tecnologia, criou um artigo em 2004, que vai falar o seguinte. Quando a gente tem a teoria da cauda longa, é aquela ideia de que a gente passa a lucrar cada vez mais ao vender produtos em menor escala, mas para grupos cada vez mais específicos. Então, por exemplo, de acordo com a cauda longa, é mais fácil eu ter um site de internet que vende só fantasias de anime do que eu ter um site de internet que vende fantasias de forma geral. Porque os algoritmos de busca já estão buscando aquele elementozinho lá do final da cauda longa. Ou seja, na cauda longa, a gente começa a ter lucro vendendo produtos cada vez mais específicos. E como já dizia Adorno, no capitalismo, a cultura também é uma mercadoria. Uhum. É uma mercadoria que vai sendo vendida, vai sendo capturada também nessa cauda longa. Então, na cauda longa, a gente já tem naturalmente o fim da cultura compartilhada. E é um negócio... Porque essa cauda longa vai ser cheia de subculturas de consumo, né? De tribos culturais né? E nichos. Só que o que eu acho pior é que se fosse só nicho, por exemplo, se as pessoas, e eu me coloco no meio também, se eu tivesse no meu nicho vivendo aquele momento e compartilhando intensa, com as pessoas. Compartilhando com o meu nicho, mas não é isso como mais. Como se fosse uma comunidade do Orkut, que tinha antigamente, não é mais. Não é mais. Hoje, na verdade, você não lembra mais a música que você ouviu no Spotify mais cedo. A gente tem uma atrás da outra. E o pior é o seguinte, os algoritmos estão acabando com a cultura por alguns motivos. As pessoas não querem se decepcionar. Você não acha interessante? Um dia eu vi até um youtuber mostrando no cinema que só tinha continuação.
Só tem continuação. A gente não tem mais ideias originais. Pega os desenhos da Pixar. Ah, vai ter... Teve Toy Story. Tem o 1, 2, o 3, o 4, o 5. Divertidamente. Em inglês Inside Out. Fechou a história. Lançaram o 2. E o pior é o seguinte. A Pixar estava cheia de fracasso atrás de fracasso. O que fez sucesso foi a continuação. Porque já tinha testado aquele conteúdo. Já tinha testado o conteúdo, já sabe que o povo já quer. sabe que viraliza. E aí a pessoa, né, já eu vi até filtros de Instagram, falar, qual o seu divertidamente do... Que é como se fosse o seu humor do dia, né? E ali, enfim... E aí, tudo isso é parte do capitalismo, né? E é interessante que a gente vai sendo obrigado a ver apenas aquilo que eu gosto. O algoritmo é isso. Mas o que é o que eu gosto? Porque eu acho que o gosto está sendo traçado pelo algoritmo. Não sei se existe mais um gosto genuíno, sabe? Não, o problema é que eu acho que até tem um gosto, é o seguinte, vamos supor. Em certa medida, Não, mas... é o seguinte, vamos lá. Eu gosto de ver coisa de neném, gosto de ver gato, vou curtindo. Vai me mostrar coisas que eu gosto. Só que eu não sou mais surpreendido por coisas que eu gosto que fogem disso. Eu não tenho mais o prazer de ser surpreendido positivamente com nada de diferente, a não ser que um amigo meu me mande. Você me mande alguma coisa, aliás, eu mando sempre culturas de alto nível no seu Instagram. É melhor nem citar, né? Porque tem coisas absolutamente canceláveis. Mas o mais interessante é que, quando a gente vai pensar no algoritmo, o algoritmo está transformando a forma que a gente consome cultura. Te dou um exemplo. Você pega Stranger Things. O Stranger Things foi criado pensando, peraí, tem que ter nostalgia dos anos 80, tem que ter mundo paralelo, tem que ter elementos dos Goonies. Eles pegaram vários elementos, não vou falar que foi criado pela inteligência artificial, não, mas pegaram vários elementos. O que o pessoal está buscando na internet para consumir de cultura pop? Toma aí Stranger Things. Você pega as séries hoje são mercê disso. Você tem uma ideia, é um negócio tão complicado que teve o resgate da nova trilogia de Guerra nas Estrelas. O último filme é horrível. E o último filme é horrível por quê? Os produtores do filme foram verificar o que a audiência estava votando em enquete que queria ver no filme. Pois é. E pegaram e tacaram tudo lá. Então, pegaram elementos da enquete, colocaram. Virou uma fanfic. Literalmente uma fanfic. Porque pegaram e criaram algo em cima do que os fãs estavam querendo. Então, perceba que não é só o fim daquela cultura compartilhada. É o fim de uma cultura pop muito mais autêntica. Isso, autêntica. Quando eu estava querendo colocar aqui em palavras o que é esse gosto, o gostar, né? Que você falou assim, o algoritmo vai mostrar aquilo que eu gosto. Eu acredito que ela fere a autenticidade. Sem dúvida. Acabou a autenticidade. Não tem. Porque vai me mostrar aquilo, na verdade, não é nem o que eu gosto. É mais o que não me decepciona. O algoritmo é baseado naquilo que não me decepciona. Porque ele sabe que é aquilo que você já está acostumado a ver. Então ele vai ficar te dando mais do mesmo e você vai consumir o mais do mesmo. E isso é muito ruim. É muito ruim. Você vê o Instagram. Cara, e o pior é o seguinte. O pessoal imita sketch de humor também. Então, por exemplo, eu vi uma sketchzinha de humor. Cara, nem curti nem nada. Passa depois, na sequência, 3 iguais. A mesma sketchzinha de humor, passa uma vez, depois vai ter outra parecida, depois outra parecida. É um entretenimento muito esquisito. Tem um cara engraçado que comentou uma vez assim, o TikTok é um absurdo, porque o TikTok fica só mostrando mulheres dançando com roupas muito provocantes. Uai, meu amigo. O que você anda assistindo? O meu mostra neném. O meu tá mostrando neném e gato. Gato, cachorro.
Mas é aquilo, né? Uhum. A pessoa não é surpreendida, não tem a chance de ser surpreendida mais com nada. Não, sem dúvidas. E eu vejo que essa ausência da cultura comum, ela afeta também o próprio conceito de cidadania. Porque o que é o espaço público sem temas comuns? Então, até quando a gente vê enquetes não, participação popular sobre um determinado assunto, uma obra pública, enfim, tudo é muito nichado. Até a participação popular, nesse conceito de cidadania participativa, ela vai ser também nichada. E aí, o que a gente tinha, né, do conceito de cidadania como uma integração desse espaço comum, ele também se fragmentou. Eu acho que o último resquício que a gente tem dessa cultura compartilhada, dessa cidadania, é o esporte. Eu lembrei, quando a gente estava no parque lá da Universal, pena que se eu tivesse filmado, ia viralizar assim de um jeito absurdo. O quê? Que a gente estava tomando um Starbucks, tomando um cafezinho, e tinha um cara com a camisa do Galo com 2 amigos. Ah, eu lembro. Conta aí o que aconteceu. Eu te falei, você vai ver que o Galo é diferente. Ai, eu vou contar, mas é ridículo, porque, né, Galo, enfim. Seu time Alberto, não. o meu time tem sim, porque não passou no momento ali, Tá não bom. tinha nenhum cruzeirense passando naquele momento, mas passou um cara com a blusa do Atlético. Com 2 amigos. Aí o Alberto gritou, Galo! Aí ele gritou, Galo! E, né, e Começou uma a gritar. gritaria, com essa... Bica bicudo! E tava Bica começando a bicudo. gritar. O Galo é doido! Sabe aquele lado animalesco, né, do torcedor? E cada um gritando, e eu assim, ai meu Deus Não, do e o mais céu. engraçado foi o seguinte, que eu avisei. Falei assim, ó, você vai ver agora que o Galo é diferente. Olha só, você pode falar com o segredo de futebol, o Cruzeiro pode estar com o time melhor, mas você nunca vai ter num restaurante aqui em Belo Horizonte um prato cair no chão e alguém gritando Cruzeiro. Eles vão gritar Galo. Grita sim, Grita grita Galo, zero. grita Galo. Lógico que grita. Mas enfim, você entra nessa rixa Se aí de tivesse futebol, passado alguém lá com a blusa do Cruzeiro, eu ia gritar, mas não passou. não passou. Eu Ia deveria ter ido com a minha blusa. Você devia ter ido com a blusa do Cruzeiro, que é bonitinha. Nossos filhos têm blusa do Cruzeiro. Tem, e do Atlético também, né, infelizmente. Mas Tem prendedor de bico do Atlético, foi até uma aluna que me deu. eu gosto de falar E dessa tem questão do Galo. a calça do Atlético. Tem vários elementos. Eles vão ter Mas que serão escolher bem. cruzeirenses. Vamos ver. Mas é parte da cultura compartilhada. Esse negócio de eu gritar Sim, Galo. sim. Cara, eu tô em outro lugar. É, Aí eu gritei Galo. sem dúvida, no esporte. Surgiu uma coesão social. O esporte traz isso. Uhum. O último resquício, ainda que nichado, é o esporte. E o último evento que realmente vai ser cultura compartilhada é Copa do Mundo. Que aí eu vou saber, seu pai vai saber, meu pai vai saber. Os últimos artistas compartilhados é Roberto Carlos, Sidney Magal. Pô, Roberto Carlos, Sidney Magal, na mesma frase? Pô, tô pegando aqui de vários bichos, pô. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Tá bom. Como é que é? Faz de novo aí. Quero vê-la sorrir. Mas você pega o Roberto Carlos, ele é o último da cultura compartilhada. Com certeza. Num nível assim... Talvez você pegue em banda, as bandas de pop do Brasil, você pega Paralamas, Titãs, Skank, Barão Vermelho, tem um quê aí de cultura compartilhada. Mas... Da galera 40 mais. Sim, 40 mais. Mas a unanimidade de um Roberto Carlos, todo mundo saber quem é, não tô falando nem de gostar, não. Do cara chegar e parar o tempo. Sim. Pra quem nunca foi em show do Roberto Carlos, recomendo que doideira, vá um dia. cara. É uma experiência que todo mundo deveria passar um dia, porque, olha, acho que é um dos poucos artistas que realmente tem essa coisa da cultura compartilhada, de pessoas de todas as gerações estarem ali hipnotizados. Ele, em nível nacional, né, eu tô falando aqui, mas em nível internacional tem Paul McCartney, né, e tantos Mas outros aqui aí. no Mas Brasil é aqui só no o Roberto Brasil, Carlos. Não, e é um cara, é um dos últimos famosos. famoso mesmo, né, que tipo assim, você pode perguntar para qualquer pessoa de qualquer idade, pessoa, qualquer idade. vai Porque saber. hoje, até se você pegar pessoas assim...
Luciano Huck é um cara também que vai estar nesse nível. Assim, mas o Luciano Huck tem um programa de televisão, tá lá sempre. Sim. Agora, um cara da música... E um programa antigo. Um programa antigo. Mas eu não sei se um apresentador que começar hoje, ainda que seja um programa semanal, em horário nobre, tudo, se ele vai pertencer a essa cultura compartilhada, né? Não, então... e é interessante. Você pega, por exemplo, o que era a Xuxa de manhã. E era uma coisa tão louca que uma vez, nos anos 90, nos anos 90, eu encontrei 2 espanhóis, estava fazendo intercâmbio, encontrei 2 espanhóis no caminho, e eu perguntei da Xuxa. Eles sabiam que era a Xuxa. Tinha um programa semanal lá. Na Espanha, né? Imagina, você conversa com um espanhol. Na Argentina, ela é amada. O cara sabe quem é a Xuxa. Uhum. Agora, porque ela marcou um tempo coletivo. Ela não foi apenas famosa lá. Ela marcou um tempo. Marcou um tempo. Agora, hoje... Aí, Oi, desculpa, pode falar. Não, é isso mesmo. Hoje não tem Xuxa mais. Pois é. E a gente, nós, meninos e meninas baixinhos que cresceram com o Xuxa, a gente compartilha de um sentimento. Aliás, eu quase fui no programa da Xuxa participar. Nossa. Recebi um e-mail, eu estava indo nos programas de televisão, né? Eu chorei. E aí, a Xuxa, a produção da Xuxa me chamou para um programa que ela teve. Foi da Record. Acho que foi da Record. E aí eu falei que eu ia e o programa fechou, tipo, o programa acabou antes de eu ir. Acabou que não deu. Acabou que não deu. Não, e outra coisa de cultura compartilhada que eu não comentei é livro. Sim. Se você pega, até bem recentemente, você pega, por exemplo, Harry Potter, foi cultura compartilhada. 50 Tons de Cinza, cultura compartilhada. Não tô falando de, tipo, falando de coisa recente, mesmo, 50 Tons de Cinza. Código da Vinci, cultura compartilhada. Será que hoje teria um Código da Vinci? Eu acho que não. Será que hoje teriam 50 Tons de Cinza? Eu acho que não. Eu tô falando de ter, não só no sentido de estar vendendo muito, não. Tô falando de virar algo que as pessoas que fura a bolha mesmo e vai... Vão sair comentando, vão sair vendo. Eu lembro que na época dos 50 Tons de Cinza, eu estava dando aula em preparatório para concurso e o concurseiro só lê material de concurso, né? Ninguém... quando a pessoa está ali focada em um edital ali, né? Aí eu cheguei para dar aula lá no Carrier e... tinham vários alunos lendo 50 Tons de Cinza, inclusive homens. Sim, a pessoa estava lendo. E estavam lendo, né? E algo que você não vai pensar que concurseiro vai estar lendo literatura erótica, né? Numa época de concurso. Então, não é só a questão da quantidade de livros, você falou muito bem. Hoje em dia, até tem muitos autores que viralizam e que entram nas trends, né, e tudo mais, mas ainda é uma questão nichada. E dava tempo, por exemplo, hoje tem uma expressão que eu gosto muito, que o pessoal usa, que é o FOMO. Fear of Missing Out. O que é isso? É aquela sensação de ansiedade que a pessoa tem hoje de não poder participar da cultura compartilhada do momento naquele nicho. Então, por exemplo, lançou uma série nova, a pessoa quer assistir essa semana, porque sabe que se deixar para semana que vem, já não tem mais o debate. Porque o FOMO, ele surge como uma busca de pertencimento de uma cultura compartilhada na sociedade do espetáculo, na sociedade da efemeridade. Ou seja... eu tenho que participar desse assunto, eu tenho que participar não posso ficar de fora. Por quê? Só dura uma semana. Só dura 2. Então, por exemplo, eu não tenho FOMO nenhuma por jogo novo que lança. Por exemplo, vai se lançar GTA 6. Quando lançar GTA 6, vai lançar em 2026, os primeiros 15 dias, a internet de jogo vai estar falando só disso. Só disso. E o cara que está fora, por não existir mais uma cultura compartilhada, ampla, ele quer participar. Ele tem vontade de participar e vai sentindo o fear of missing out, porque ele não consegue participar de todos os lançamentos que tem todas as semanas. Então, esse FOMO nada mais é que um sintoma de uma sociedade que não tem mais a coesão cultural compartilhada. E que gera ansiedade. Eu tenho uma amiga que você conhece, a Bruna, né? Que é engraçada demais. A Bruna é uma figura. Ela fala que é contra a modinha. Então, toda vez que eu pergunto pra ela, tipo assim, e aí, você assistiu Game of Thrones? Você assistiu não sei o quê? Aí ela fala, não.
Porque se tá todo mundo falando de um assunto, aí é que eu não quero. Eu tomo birra. É, Mas a Bruna é uma pessoa que não tem rede social, ela vive um tempo diferente. que é interessante que hoje a pessoa ela acelera o consumo cultural para participar daquela pequena janela de oportunidade do compartilhamento daquele conteúdo na bolha. É. E a gente também faz isso, né? Claro, A bebê gente- rena. Bebê rena. Eu falei, não, vamos assistir, tá todo mundo falando a respeito. Vamos nos inteirar desse assunto. Vamos nos inteirar, porque Aquele também do adolescência. o adolescência, É. porque vai tendo momentos de compartilhamento cultural, mas tudo isso aqui, ó, Que não chega a formar uma cultura compartilhada. não chega. E aí É gera só o FOMO. o que Heidegger chama do falatório, né? Gera aquele falatório, mas ele não gera a cultura, não gera o ser no tempo, né? Nossa, mas é assim. O quê? Com o ser no tempo. Achei bonito você falando. Achou? Achei bonito demais. Pois é, na verdade, hoje, então, a gente o tempo todo fica buscando por migalhas de compartilhamento, migalhas de conexões com as pessoas, porque a gente já está isolado. Uhum. O Guy Debord fala na Sociedade de Espetáculo que a gente se une naquilo que nos separa. É o que o algoritmo faz. Cada um consome fragmentos, né? Sem contexto. Eu acho que a gente perdeu aquele senso de ritual coletivo, sabe? No ritual coletivo Não existe mais. de estar todo mundo compartilhando daquelas memórias e isso construindo personalidades, caráteres, né? Enfim. E aí eu acho que a reflexão que fica pra gente aqui, né? Agora que a gente já está caminhando para o final, infelizmente, né? Passa rápido, né? Passa rapidinho. O nosso tempo aqui, nessa nossa conversa. Mas que o grande desafio é a gente pensar em reconstruir esse comum, ainda que dentro da pluralidade, porque não tem como voltar atrás, né? Já está aí. Não tem o que fazer. Essa fragmentação já está aí no mundo. Então, é encontrar algo que nos una sem eliminar as diferenças. E aí, pensando nessa ideia de sociedade líquida, desse conceito fragmentado da arte, da cultura, né? Nos leva a pensar que, sem a cultura compartilhada, a arte deixa de ser um encontro e vira um catálogo, né? Trazendo Vira Bauman conteúdo. aí para nossa conversa. Sim, vira conteúdo. E um conteúdo cada vez mais fragmentado, cada vez mais nichado, cada vez nos tornando mais isolados e solitários. E cada vez mais circular. É, É sempre a reciclagem. Cara, nem novela. nem novela. Novela hoje é a novela reciclada. E até mesmo os clássicos, né? Como o Planeta dos Macacos, por exemplo, que é sensacional. Hoje em dia, esses remakes, essas continuações que criam-se aí, são baseados em algoritmo, né? É uma doideira. Eu até aquilo gosto. que vem de uma memória coletiva. Eu até gosto dos filmes novos, mas você vê que A é uma última é bem reciclagem. Você vê que é uma reciclagem. E É é porque para o gerar último- esse movimento circular. Aí que você tá porque falando. esse último que você tá falando já que é a nova trilogia do remake. Já tem uma trilogia de remake fechada que é boa. Agora começaram a nova trilogia que é mais ou menos, que é sempre o conteúdo circular, é falar da mesma coisa. Não, aquele que teve dos primeiros novos do César, É. né? Aquele é bom. Aquela foi uma boa trilogia. Fechou bem. Fechou bem. Agora começaram com o novo aí, que é mais ou menos. Não, bem mais ou menos. Enfim. Enfim, fato é que a gente não dá nenhuma solução, mas traz a reflexão para cada um buscar como conseguir, na sociedade, ter conexões mais reais culturalmente também. Talvez indo no teatro, talvez até mesmo assistindo uma série, mas mais consciente daquilo que está fazendo. Ou então, quando você está lá na sua casa e ouve a abertura de Cavalo de Fogo e bate aquele quentinho no coração. Era bom Cavalo de Fogo, Era né? bom demais da conta. E sabe que teve pouquíssimos episódios? E marcou sabia. uma infância inteira. Uma marcou coisa que uma teve geração. pouquíssimo episódio, eu fiquei impressionado. Caverna do Dragão. Também. A gente tem a pouquíssimo. sensação que tinha um monte de episódio, porque a gente viu o negócio todo dia. Sim. Mas E marcou uma geração, marcou um tempo coletivo, transformou caráteres. o pessoal que da nova geração não vai saber quem tá Nunca vai falando. saber. Se você é jovem, você vai reclamar aí nos comentários, que eu sei. Mas você nunca vai entender. Nunca vai Amigo, você entender, não vai nunca entender. mas tudo bem. Agora, se você compartilha dessa nossa dor, dessa cultura compartilhada Comenta aí. que deixou de existir, comenta aí e reclama junto com a gente. Agora imagina, até mesmo jovem.
Sabe aquela sensação, jovem, que você tem de vai ter uma final de Copa do Mundo do Brasil, ou um jogo importante, tá todo mundo comentando a respeito? Imagina se tudo fosse assim. Era legal demais. Era legal demais, era desse jeito. É. Então, eu queria saber o que você acha da cultura compartilhada, você ainda compartilha alguma coisa? Será que ela já acabou? Será que já é acabou? o fim da cultura Será compartilhada? que a cauda longa acabou com ela? É. Deixe seu comentário. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.